Se vocês estiveram aqui nas últimas 2 conferências do Ethos, muitos vão se lembrar de que esse momento que nós estamos aqui organizados, discutindo quais são as questões que impactam as empresas em função do novo marco regulatório que está em discussão no Congresso, vão se lembrar que essa proposta nasceu de pelo menos por parte do setor empresarial, nasceu dentro da Conferência do Ethos, quando nós formulamos claramente a necessidade da construção de um marco regulatório que responsabilizasse, naquele momento nós usamos essa palavra, criminalmente e civilmente as empresas, as pessoas jurídicas. De lá para cá, nós tivemos um processo bastante importante de construção de uma política pública. Eu queria chamar a atenção disso a todo o grupo. E farei isso também de novo no começo do debate, porque essa é uma questão muito importante. Nasceu uma proposta que foi encaminhada através dos canais de construção de políticas públicas, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Transparência e Combate à Corrupção. A partir de lá, se formulou, se redigiu a proposta de lei, e essa proposta foi encaminhada pelo presidente Lula, agora em fevereiro, ao Congresso Nacional, e ela tem o número do PL 6826. Teremos 40 a 45 minutos de discussão nos grupos, com o objetivo de levantar questões com relação ao processo, ao conteúdo e aos impactos dessa lei para a sociedade brasileira. Todos, também não sei se isso, acho que a gente também inovou, todos os inscritos nessa oficina receberam documentos com 1 semana de antecedência para poder fazer uma lição de casa. Encaminhamos a lei, encaminhamos o histórico do grupo de trabalho, encaminhamos a repercussão que a mídia deu ao momento que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula esse projeto de lei. Portanto, há um material bastante acumulado na última semana em poder de cada um de vocês. A ideia é agora, nos grupos, onde em cada um dos grupos nós temos membros, participantes do grupo de trabalho Empresas pela Integridade, para que a gente possa fazer as questões objetivas, diretas, que tenham sentido para cada um de vocês, que sejam formuladas no painel. O painel nós teremos, então, convidamos Georgia Petkovski, que é líder do Programa de Governança Corporativa do Instituto Banco Mundial e consultor e especialista do Banco Mundial, o ministro Jorge Hage, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, e o Eduardo Ricardo, sócio-diretor das Relações Governamentais da Patri Políticas Públicas. A nossa intenção não é deixá-los falar antes de receber as perguntas. As perguntas serão formuladas e, a partir daí, nós iniciaremos os debates. Ministro, um dos grupos pergunta, porque quando, em 2008, fizemos uma oficina aqui, exatamente nesse mesmo local, com as empresas, sobre propostas de políticas públicas para aprofundar o combate à corrupção, uma dessas propostas foi criar um marco regulatório que criminalizasse e responsabilizasse a pessoa jurídica. Então, a pergunta é, por que a responsabilidade criminal não foi considerada no projeto de lei? A nossa opção pela responsabilização administrativa e civil se deve a várias razões. Em primeiro lugar, porque não é da tradição jurídica brasileira a criminalização de pessoa jurídica. A criminalização, na tradição nossa, é voltada à pessoa física. É claro que existe já uma figura criminal, pelo menos, para a pessoa jurídica, na lei dos crimes ambientais. Existe a previsão do crime ambiental, onde é responsabilizável a pessoa jurídica. Mas, na nossa avaliação, essa experiência não tem sido muito exitosa.
Até porque a pena, o tipo de sanção que diferencia, basicamente, a apenação criminal da apenação civil é a prisão. São as penas privativas de liberdade. E a pena privativa de liberdade, obviamente, não funciona para pessoa jurídica, é só para pessoa física. As demais penalidades aplicáveis pela via da esfera criminal são igualmente aplicáveis pela via civil, que são multas e outros tipos de sanção, que não são penas privativas de liberdade. Suspensão de direitos políticos, isso, aquilo, perda de cargo, tudo isso é aplicável também pela via administrativa, como nós temos, por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa, perda do cargo, proibição de contratar, multas, condenação ao ressarcimento, tudo isso se alcança pela via da penalização civil. De outro lado, nós procuramos também privilegiar muito a apenação pela via administrativa, já aí por uma outra razão, pelas dificuldades do processo judicial no Brasil. Todos aqui sabem quanto tempo demora qualquer processo judicial em nosso país. Eu fui juiz de direito e, portanto, eu falo com absoluta tranquilidade, reconhecendo que isto não é culpa, responsabilidade, basicamente, dos juízes, é da legislação processual brasileira. E aí, tanto a criminal como a civil. Não há paralelo no mundo para as possibilidades recursais e de protelação de um processo judicial, não há nada que se compare ao Brasil. Nós temos um número e um rol de espécies recursais que não encontra paralelo no mundo. Nós temos recursos que foram herdados das ordenações portuguesas, que até Portugal já abandonou, mas aqui continua. É o caso dos famosos embargos infringentes, que é uma segunda apelação julgada pelo mesmo tribunal, só porque a primeira não foi unânime. Isso é brincadeira. Nós temos a possibilidade de intermináveis embargos de declaração cada vez que o advogado resolve dizer que a decisão não foi clara, tem alguma obscuridade. Nós temos infinitas possibilidades de agravos. Enfim, não vamos aqui fazer uma discussão sobre isso. Eu estou apenas colocando mais uma razão, e esse aí não é quanto à distinção esfera criminal e esfera civil, mas é estas duas vis-à-vis a responsabilização pela via administrativa, que é onde a própria administração pode aplicar as sanções. Então, como os senhores observaram, o projeto prevê uma série de sanções aplicáveis pela própria administração, portanto, evitando todos os embaraços do processo judicial, e prevê algumas outras mais pesadas, que chegam até a dissolução da pessoa jurídica, que só são aplicáveis pela via judicial, mas aí pela via judicial civil. Além dessas razões todas que eu mencionei para a opção pela esfera judicial civil e não judicial criminal, eu quero também dizer que já existe um projeto que visa a apenação criminal da pessoa jurídica, que é o projeto do deputado Henrique Fontana, que está tramitando no Congresso. Apenas nós entendemos que o outro caminho, via civil e administrativa, é melhor. Mas o projeto de responsabilidade criminal existe e está tramitando. De repente, ele pode até ser aprovado. Não impede, uma coisa não afasta a outra. O que nós achamos é que a via que nós escolhemos é muito mais eficaz e efetiva.